Análise das circunstâncias distantes. A situação da escola no Brasil hoje não seria apenas fruto do atraso do nosso sistema educacional e do descaso das autoridades que não priorizam a gestão da educação? Não seria possível reverter esse quadro negro com políticas efetivas e sérias? Ou há problemas estruturais na base do sistema educativo? O sistema público de ensino, tal como conhecemos hoje, é uma invenção recente na história. Sempre houve escolas, professores e alunos, mas a obrigatoriedade escolar foi implantada progressivamente há uns 2 séculos. Antes, escolas e professores não tinham público cativo e não sobreviviam sem oferecer algo que valesse a pena ao seu público. A implantação da obrigatoriedade alterou profundamente o sentido da atividade docente e a relação entre aluno e professor, que dificilmente subsistia sem um sentimento de admiração e um desejo de imitação do mestre por parte do aluno. Essa condição naturalmente impulsionava o nível do ensino para cima e acabava por selecionar apenas os vocacionados para as atividades intelectuais. A implantação da educação compulsória, contudo, foi motivada para além do desejo de erradicar a ignorância, por outras motivações menos nobres. Uma das mais importantes é de caráter político. Na época da Revolução Francesa, os revolucionários percebem que só mudando a mentalidade das novas gerações, na idade em que as crianças são facilmente influenciáveis, pode haver esperança de mudança da mentalidade popular, já que os adultos continuam apegados aos antigos valores políticos e religiosos. São expulsas e extintas as ordens religiosas que detêm a maioria das escolas, como os jesuítas. Religiosos e religiosas que não aderem ao novo regime são executados em massa. Na Prússia, são abolidas as escolas particulares e é instituído um exame nacional, com a certificação do Estado para todos os professores, sob o controle de um sistema burocrático. As escolas particulares, quando permitidas, têm que seguir os padrões estatais, e o diploma passa a ser exigido para o exercício das profissões e para a entrada na universidade. O Estado, assim, pode ter o controle sobre a mentalidade das novas gerações. O sistema prussiano, aos poucos, e em meio a reviravoltas, é adotado pelas demais nações europeias, tendo como uma de suas consequências a imposição de algumas línguas e a supressão de outras. Já no século XX, os regimes totalitários como o comunismo, o fascismo e o nazismo dão grande importância à escolarização obrigatória, como forma de consolidar o seu poder. Nos Estados Unidos, ocorre uma verdadeira cruzada de educadores intelectuais para implantar um sistema de ensino nos moldes prussianos. Para Horace Mann, os pais entregam reféns à causa sagrada da educação. O filósofo John Dewey, cuja influência se estendeu por todo o mundo, diz que o educador é o profeta do Deus verdadeiro e o guia verdadeiro ao verdadeiro reino de Deus. Por conta da autonomia da legislação nos diversos estados, não há uma implantação uniforme da instrução obrigatória. Em Massachusetts, o primeiro estado a instaurá-la, os cidadãos resistem com as armas nas mãos. Em Barnstable, a cidade é assediada pelo exército e as crianças obrigadas a marchar escoltadas para a escola. Em 1900, a instrução escolar já é obrigatória em quase todos os estados. A implantação da escolarização obrigatória não serve apenas a objetivos políticos. A motivação econômica também exerce papel significativo. Com o advento da Revolução Industrial, coloca-se a necessidade de se preparar minimamente a mão de obra de analfabetos provenientes do campo para o trabalho nas cidades. O presidente americano Woodrow Wilson, que governou de 1903 a 1921, admite que apenas a elite e não a massa dos trabalhadores precisa receber a boa e velha educação liberal. Elwood Cubberley, decano da Universidade de Stanford, assim resume a questão. Nossas escolas são fábricas onde o produto bruto é a criança. A criança é plasmado e modelado. Enquanto prossegue a implantação de um modelo educativo para favorecer o desenvolvimento econômico, os projetos políticos sofrem uma mutação considerável. O fortalecimento do poder político interno de cada estado, ao qual a escola serve como sustentáculo, desemboca no violentíssimo conflito da Primeira Guerra Mundial. Um grupo de intelectuais e grandes capitalistas começa então a investir mais seriamente no projeto de um governo mundial para arbitrar as diferenças entre os países, evitando o surgimento de uma outra guerra mundial, que seria mais letal em virtude do grande desenvolvimento bélico. Para tanto, seriam necessárias transformações drásticas, destruir a velha mentalidade e as distorções da era pré-científica, combater o nacionalismo e realizar uma ampla reforma educacional. A mais imperativa e fundamental parte da adaptação da vida às novas condições. Seria imprescindível controlar a produção, o crescimento populacional e os fluxos migratórios. Mas não bastaria um mero controle externo. Impor-se-ia o controle da própria mentalidade de todos os povos ao redor do mundo.
Apenas um moderno espírito religioso poderia controlar e dirigir a vida econômica, social e política. Mas a religião teria de adaptar-se aos novos desafios do futuro e servir como instrumento de manutenção da nova ordem mundial. Nota de rodapé. Grandes esforços foram feitos nesse sentido. As grandes transformações por que passaram as grandes religiões no último século não podem ser compreendidas sem levar em conta esse projeto de religião secular. Ver também Li Pen, Falsa Aurora. Fim da nota de rodapé. Esboça-se nesses termos um ambicioso projeto de alteração e homogeneização de todo o tecido social no mundo inteiro. O filósofo Bertrand Russell, prêmio Nobel e membro da Câmara dos Lordes da Inglaterra, pertence a esse grupo, sendo muito influente nos altos círculos na Europa e nos Estados Unidos. Russell defende, diante da evidente ameaça de uma guerra nuclear, a necessidade de se implantar uma ditadura científica, para que o governo seja capaz de fazer qualquer um pensar qualquer coisa, se a necessidade exigir, como por exemplo que a neve é preta. Coincidência ou não, está em curso desde o início da década de 1930 um programa abrangente para o controle do comportamento humano financiado pela Fundação Rockefeller. Na União Soviética, as descobertas de Pavlov começam a ser aplicadas e desenvolvidas em seres humanos. Os frutos desses e de outros esforços nessa direção já são visíveis nas publicações da Unesco a partir da década de 60, em que é discutida a aplicação de técnicas de controle e modificação do comportamento na educação em escala internacional. Nota de rodapé. Quem quiser aprofundar-se neste assunto deve ler a obra de Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo. Fim da nota de rodapé. Já estamos muito distantes aqui da educação como desenvolvimento da inteligência e, como consequência, vemos uma queda constante do nível acadêmico. Algo já percebido pelos primeiros reformadores e que foi constatado por várias pesquisas no fim do século XX e no início do século XXI, depois de um extraordinário investimento na multiplicação de escolas e em pesquisas de técnicas e métodos educativos. Enquanto em outras áreas, como os transportes, a informática e os equipamentos militares, é clara a correlação entre os investimentos e os resultados, na educação ocorre o contrário. Mas, na verdade, o investimento foi em engenharia social, por meio da educação, e nesse sentido os resultados são exatamente os esperados.